guys and girls, how are you? I'm fine and I hope you are all fine too. Eu tô bem, e vocês, como é que estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Welcome to our English class number 25. Bem-vindo à aula 25. And we're going to talk about analyze the authenticity of some news on the internet. A gente vai analisar a autenticidade de algumas notícias na internet. Porém, essa é uma segunda aula. Lembra que a gente já falou sobre isso antes? Esse é um complemento da aula sobre fake news. O objetivo proposto para esta aula é analisar a qualidade e a validade das informações veiculadas, explorando ambientes virtuais de informação e socialização. Olha lá, fake news. Esta é a segunda parte da aula sobre fake news. Na primeira, visou-se a discussão sobre o que vem a ser esse tipo de notícias e como detectar. Nessa segunda parte, a intenção é fazer com que você pratique um pouco desses conceitos, como identificar. Olha essa primeira. Don't believe everything you read on the internet, just because there's a picture with a quote next to it. Quem disse isso foi Abraham Lincoln. Será? Diz assim, não acredite em tudo que você lê na internet, só porque do lado dela da informação tem uma figura, uma foto ou uma citação. Quem disse isso foi Abraham Lincoln? Não, nem tinha internet na época dele, não é verdade? Como que ele poderia dizer isso? So, whose quote is this? De quem? Quem escreveu essa citação? What is the quote criticizing? O que a citação está criticando? Was this quote really made by Abraham Lincoln? Essa citação foi mesmo feita por Abraham Lincoln? Lá está dizendo que quem escreveu foi ele. E ela, it is criticizing the fact that people believe everything on the internet. People don't check the source of information on the internet. Então, está criticando o fato das pessoas simplesmente acreditarem em tudo que está escrito lá na internet. E as pessoas não checam, não verificam a fonte para saber a fonte dessa informação lá na internet mesmo para saber se ela é verdadeira. E a última, foi mesmo Abraham Lincoln que disse isso? No, it wasn't. Claro que não foi. Because at that time, there wasn't internet. Não havia internet naquela época, não é? Mas, pensando assim, tem algumas pessoas que elas leem e acabam nem percebendo o que está acontecendo. Não conseguem juntar uma informação com a outra. Não que não conseguem. Talvez isso passe despercebido. E foi, não é? Mas se a gente analisar bem e olhar o tempo, Abraham Lincoln nunca podia ter dito isso. Você vai analisar agora as imagens a seguir, baseado na leitura e em seus argumentos sobre a autenticidade delas. Você verá pares de notícias que podem ser ou não falsas e analisar os motivos das suas escolhas. Então, todas elas estão em pares. E aí, se você precisar voltar para a nossa aula, a primeira que falava sobre fake news, para identificar os fatos, volte. Se você ainda lembra, let's go. The first one, a primeira. Obama signs executive order banning the national anthem at the sporting events nationwide. Ou, dreamer detained after speaking out may be deported, attorney says. Então vamos ver qual das duas. O que vocês acham? Lembram que a gente precisa olhar o endereço, não é? Para verificar se realmente essas duas informações vêm de uma fonte confiável. A gente precisa verificar data, se não é uma data totalmente aleatória, fora do contexto. E precisamos saber da fonte, se realmente, data, se realmente informação,
Se tem lá, lembram de contact us ou about us? Nos contate ou saiba sobre a gente para entrar na página para saber, certo? Aqui nós não temos, porque ele tem vários vídeos, não é? Mas aí a gente precisa estar ligado. Então vamos lá. Second, o segundo par, the second pair of information. Report. Convicted terrorist organizing next Women's March. Terrorist march, right? Malala Yousafzai United Nations speech set to music for International Women's Day. Aqui nós temos duas páginas que falam a respeito de mulheres. Aqui nós temos uma InfoWords, a gente tem que saber se é uma fonte confiável, ou The Guardian. The Guardian é um dos jornais mais famosos e com uma reputação ótima no Reino Unido. Então aí a gente tem que parar e pensar. And the third one, e o terceiro par, Canada considered Justin Bieber as new ambassador to US. And B, US soccer will require anyone on a national team to stand respectfully during national anthems. Anthems são hinos e elas estão todas de forma correta, porém tem uma atleta que não fez a posição correta. E aqui nós temos então o Justin Bieber considerando o embaixador nos Estados Unidos. Qual delas está certa? So, now let's check the answers. Vamos ver se você conseguiu descobrir qual dessas informações é falsa. Então, a primeira, lá do primeiro par. Obama did not ban the national anthem during sporting events. It's important when assessing the validity of a story you see online to look at the source closely. At first glance, the story here appears to be from the credible news information, ABC News, but the details indicate otherwise. If a logo seems off or a web address has extra letters tacked on the top of .com, you're probably looking at something from a non-credible source. O Obama não baniu o hino nacional durante eventos esportivos. É importante ao avaliar a validade de uma história que você vê online, olhar a fonte de perto. À primeira vista, a história aqui parece ser da organização de notícias ABC News, que é australiana, tá? Mas os detalhes indicam o contrário. Se um logotipo parecer desativado ou o endereço da web tiver letras extras adicionadas ao ponto .com, você provavelmente está olhando para algo de uma fonte não confiável. A gente já falou sobre isso. Vamos para o second. Always check your sources. Infowars.com has a story of touting conspiracy theories, while The Guardian is known for journalism, having won a Pulitzer Prize for Public Service. Então, sempre verifique suas fontes. O Infowars.com tem uma história de divulgação de teorias de conspiração, enquanto o The Guardian é conhecido pelo jornalismo e, inclusive, tendo recebido o prêmio Pulitzer de serviço público pela sua veracidade. And the last one, o último, o terceiro, Justin Bieber is not being considered as ambassador to the US. Buren Street Journal is not a mainstream media outlet. Trustworthy accounts tend to be recognizable, have tens of thousands of followers, and are verified by Twitter with a blue check mark in the profile. E o Justin Bieber não está sendo considerado coisíssima nenhuma embaixador dos Estados Unidos. O Buren Street Journal
não é um meio de comunicação convencional. E contas confiáveis tendem a ser reconhecíveis, não é? Tem dezenas de milhares de seguidores e são verificadas pelo Twitter. Olha que massa! Isso é muito legal, com uma marca de seleção azul no perfil. Quando outras redes sociais acabam fazendo esse trabalho, ajuda bastante, que aí a gente precisa saber se é verdade. Em outros estudos que a gente fez, inclusive tem no material didático de vocês, foi visto que quase 85% das notícias vinculadas na internet não são verdadeiras, ou acrescentam fatos ou transformam a história. Isso é bastante grave se a gente for pensar, porque 85% é um número bastante alto. Então a gente precisa sim estar bem informado, mas também procurar selecionar bem as fontes das quais a gente vai procurar informação. Então a gente pode concluir hoje que você aprendeu que algumas notícias podem parecer totalmente verdade. Porém, nós precisamos analisar a autenticidade das notícias na internet. E nós temos que estar preparados para ler notícias além das linhas. A gente precisa estar preparado para ler a informação além daquilo que está escrito, dentro de um contexto que é subliminar, não é? Que eu vou entender e, além de tudo, vou saber que é verdadeiro. Alright? Quando a aula é de mais texto, lembre de não pular a leitura. Ela é muito importante para você treinar a sua pronúncia e conhecer palavras novas, não é verdade? Mesmo que aconteça algum erro de pronúncia, você está praticando e esse é o importante. Com o passar do tempo, nós vamos reconhecendo a pronúncia das palavras e vamos tendo maior conhecimento. É isso mesmo, não pule, leia com calma, mesmo que você tenha algumas escorregadas, mas é muito importante, ok? Não pule o texto e vá direto para a tradução. Faça a leitura, que vai te ajudar bastante, tenho certeza. So, our class is over and I hope you have enjoyed. I see you in the next class. Vejo você na próxima aula. Thank you for your attention. Obrigada pela atenção. See you. Bye bye.